E aí, meus queridos, tudo bem? Bom dia, como estão? Tempo aí que eu não gravo vídeo, né? Tô vindo aqui pra gente bater um papo, né? Isso aqui voltado mais pro meus amigos do sétimo ano, né? Que a gente, no sétimo ano, a gente tá vendo lá, iniciando, né, o período colonial brasileiro, o Brasil colônia, né? Vamos dizer assim, né? O período sobre o qual nós fomos colônia de Portugal, né? Então ali até início do século XIX, né? E aí estamos vendo essa transformação, né? Nós vimos lá a questão, né, de Cabral, né, chegando aqui a, ao futuro Brasil, né, as terras, né, e temos aquela questão, né, descobrimento, achamento, conquista. E aí já começa, né, a gente já começa assim com uma reflexão assim, bastante interessante sobre essa questão descobrimento. Então, numa visão europeia, né, etnocêntrica, eurocêntrica, né, nós estamos descobrindo algo. Mas aí eu desconsidero aquelas milhares de pessoas que aqui habitavam, né, os nossos, né, os povos originários, que de uma maneira também, novamente, etnocêntrica, né, são chamados de índios, indígenas, né, porque Colombo, quando chegou ali nas Antilhas em 1492, por um engano pensava que estava chegando. Então ele pensou que estava chegando, né, nas Índias, né, porque era o grande objetivo da viagem de Colombo, era encontrar uma rota marítima, né, que levasse até o Oriente, né. Então ele rumou ao oeste, né, porque Colombo naquele tempo ele já tinha a noção de que realmente nós habitávamos num globo, né? E que a Terra não era plana. Então isso me assusta ainda hoje em dia, no pleno século XXI, quando alguém vem com essa mentalidade medieval, porque isso é medieval. Nem os gregos, há mais de 2000 anos atrás, acreditavam que a Terra era redonda. Já que a Terra era plana, já mencionava que a Terra era redonda. E a própria Bíblia, quando fala que Deus sustentou, né, os céus, né, sob o círculo da Terra, está lá em Isaías, menciona, né, o círculo da Terra. Então hoje, no século XXI, pessoas ainda vêm abordar que a Terra é plana. Então, Colombo, vou navegar para o oeste e vou dar a volta no globo, porque a Terra é redonda. Só que aí sim ele não sabia, não imaginava que ia se deparar com um novo continente e habitado, né? Os espanhóis, eles encontraram logo grandes civilizações. Deram de cara ali logo com os astecas, né? Mais ao sul com os incas. E aí aqueles outros habitantes, ele falou, não, então eu cheguei nas Índias, então são os índios. Então é uma maneira etnocêntrica, é uma maneira eurocêntrica do europeu se achar no direito de nomear. E nós achamos, nós descobrimos. E esse pessoal que chegou antes? Será que não foram eles que descobriram? Então, mesma coisa Cabral. Durante muito tempo ficou na imaginação, na mentalidade ou nos relatos, né, a questão que os portugueses eles foram desviados pelas mãos de Deus, né? Então, houve uma tempestade ali quando eles passaram ali mais ou menos ali na altura ali do Equador, quando eles acabaram de passar por Cabo Verde, que é um arquipélago ali no Atlântico, próximo à costa do continente africano. E aí essa tempestade fez com que eles desviassem, né, para o noroeste, e aí descobriram novas terras. Mas hoje nós sabemos que isso é uma grande falácia, porque os portugueses já sabiam da existência dessas terras. Cabral ele só veio tomar posse. Opa, cheguei, isso aqui pertence à coroa portuguesa,
Tanto é que ele demorou poucos dias. Chegou aqui em 22 de abril, logo depois ele zarpou rumo ao Oriente, que era o objetivo da sua viagem. Então é só para a gente refletir esse termo descobrimento. Se ele tivesse descoberto algo novo, pare e pense. Vamos refletir junto. Se Cabral tivesse descoberto algo novo, o que ele faria? Iria regressar para Lisboa. Ou mandar algum navio. Ó, vamos consertar os navios que estão danificados aí da tempestade. A gente segue aqui para rumo ao Oriente, rumo às Índias, e mando 2 navios de volta lá para Lisboa, para Portugal, para comunicar ao rei da descoberta dessas terras. Mas não, ele apenas tomou posse de algo que eles já tinham certeza que existia. Isso em 22 de abril de 1500. Tá? Esse território aqui que nós hoje chamamos de Brasil, muitos amam, outros odeiam, alguns são indiferentes. Eu amo, né? E aí vai da crença de cada um. Se Deus escolheu que eu aqui nascesse, eu viesse cumprir essa parte da minha existência nesse território chamado Brasil, é porque ele tem um propósito. E aí dentro desse propósito eu tenho que fazer o melhor. Então eu amo essa região chamada Brasil. Quero cuidar, quero proteger. Então, esse território que nós chamamos de Brasil hoje, durante 30 anos ficou abandonado. 30 anos de abandono. Então, de 1500 até 1530. A ocupação portuguesa foi zero. E aí o que forçou os portugueses, né? Vou olhar ali, vamos começar a colonizar. Então vamos ter alguns fatores. Falei com vocês recentemente. Primeiro fator, a presença de nações estrangeiras na costa aqui do Brasil. Principalmente franceses, ingleses e holandeses. É igual aquela, vamos lá, o garoto é assim, né? O ser humano é assim, né? O que eu não quero tá lá, mas se eu vejo outro querendo, aí tá lá. O garotinho interessado pela garotinha, ou vice-versa, a menininha lá. Já, não tô falando o garoto de vocês de 7º ano não, mais velho, 18 anos. Preste atenção no que eu tô falando. E aí, aquela menininha apaixonada pelo rapaz, o rapaz esnoba. Não quero. Ih, não quero, chata. Sendo que um outro rapaz começa ali, né, galanteio, né? Aquela menina, e a menina começa, né, a cair naqueles outros galanteios. Aquele outro que havia rejeitado, o que vai querer? Opa, não, agora eu quero. Opa, não, porque tem outro. É assim. Tava lá abandonado. O Brasil era assim, era uma namorada de Portugal abandonada. Quando outros começaram ali a cortejar o Brasil, né, França, Inglaterra, Holanda, aí Portugal, opa, não, é meu. Ninguém tasca. O Brasil é minha namorada. O Brasil é meu namorado. Ninguém tasca. Então esse foi o primeiro fator, né? A presença de nações concorrentes, estrangeiras, aqui no nosso território. Um outro fator foi que Portugal já não estava tendo mais o mesmo lucro no Oriente. Porque as outras nações também começaram a ter contatos comerciais. Portugal foi ali o pioneiro, né? Aquele cara que, não gosto de falar esse nome, né? Vasco da Gama, mas o navegador, Vasco da Gama, ele conseguiu contornar ali o Cabo das Tormentas, né? Já era o Cabo da Boa Esperança, né? No ano de 1498, conseguiu chegar ali em Calicut, onde hoje é a Índia. Então já havia efetivado essa rota, fundado ali feitorias, só que outras nações começaram a também usar essa rota. E aí começaram a concorrer diretamente com Portugal. E Portugal já não estava tendo mais o mesmo lucro nessa empresa comercial com o Oriente. Opa, já não estou tendo mais aquela grana, aquele retorno. Tenho que mudar. Lembra aquele pedacinho de terra nosso que a gente achou lá?
30 anos atrás? Lembra que Pedro Vaz Caminha falou que lá plantando tudo dá? Vamos começar a explorar lá. Cheio de pau-brasil. Pô, os espanhóis estão achando ouro, a beça, prata. Será que a gente não vai ter sorte também de encontrar ouro, prata? E aí, então, os portugueses voltaram, né, o seu olhar para esse pedaço de terra aqui. E aí sim começa efetivamente a colonização do território brasileiro. E aí eles vão implantar aqui um modelo que eles já faziam na Ilha da Madeira, Cabo Verde. Então os portugueses já estavam assim bem adaptados à produção de açúcar. Já começaram isso lá nas ilhas do Atlântico ali, né? Na costa africana. Já tinha uma boa experiência dessas feitorias da plantation, né? O que é isso? Um grande latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e voltada para o mercado externo. Vamos implantar isso no Brasil. Ora, pois. Eles pensaram assim, vamos lá. E aí começaram essa empreitada, começaram a forjar, a construir, queria ver a ser o Brasil, né? O nosso Brasil. E aí, culturalmente, isso aqui se transformou num grande caldeirão. Então existia um mito, a gente vai falar um pouco agora de cultura, né? Essa formação da nossa cultura, que foi feita de maneira harmoniosa, né? Entre três raças. Então nós vamos ter nomes como Gilberto Freire, com seu grande Casagrande Senzala, o antropólogo Darcy Ribeiro, né? Também com essa questão desse mito das três raças. Mas vamos dar uma analisada nisso, né? Então, o Brasil ele vai ser constituído a partir de três, né, grupos principais, né? Primeiro a gente tem que parar e pensar que, novamente, vamos lá, trazer para o século XXI, essa questão de raça. Então nós vimos alguns meses atrás aquela questão do George Floyd lá nos Estados Unidos, essa questão do racismo, ainda no século XXI. Uma sociedade lá estadunidense extremamente bem delimitada e marcada. Tem algumas características diferentes da nossa. O que não exclui a nossa de também ser uma sociedade racista. Vamos comentar isso aqui nesse vídeo. Então, vocês observaram lá que o cara, por ser preto, imobilizado igual um animal, com o joelho no pescoço, que morreu sufocado. Então, no século XXI, essa questão de racismo, de uma pessoa ser julgada pela cor da sua pele, pelo que ela tem no bolso de dinheiro ou sua conta bancária, né? A gente pode estender um pouco mais esse assunto. E aí o Brasil existia um mito em que no Brasil existia uma certa harmonia entre as três raças. Biologicamente, somos todos iguais. Pertencemos a etnias diferentes que foram criadas por modelos sociológicos ou modelos antropológicos. Mas biologicamente é apenas variação de cor. Existe apenas uma raça, a raça humana. Aí sim, podemos dividir em etnias, grupos. Mas raça, temos apenas a raça humana. Tá? Então vamos lá. A formação do nosso país, culturalmente, ele vai ter ali três ingredientes principais. Então vamos botar lá. A etnia branca, né? Usava-se a raça branca, né? O grupo branco, representado pelos portugueses, né? A questão indígena, né? Os nativos, os habitantes originais, né? Então, nessa divisão errada de raça, se subdividia em branco, amarelos e negros.
E os indígenas aqui seriam, né, uma variação, né, descendentes através de, né, ondas migratórias, né, esses habitantes, esses indígenas atuais, modernos. Então, a partir de 15 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, eles atravessaram lá o extremo norte, entre a Ásia e a América do Norte, um local chamado Estreito de Bering. E aí vieram colonizar as Américas. Claro que outros ciclos migratórios existiram. Claro que também tivemos uma migração amplamente aceitada pelo Pacífico, né? Chegando ali à costa do Chile. E há estudos ainda não totalmente aceitos, né, de ondas migratórias, né, vindo pelo Atlântico, né, de africanos, né, chegando aqui pelo Atlântico. Poderia comprovar algo nesse sentido né, a nossa grande Luzia, né, que foi um crânio de 11.500 anos, né, achado lá no século XIX, que estava guardado aqui no nosso Museu Nacional e que infelizmente quase foi perdido, né, no incêndio de dois anos atrás. Então, Luzia, ela tem as feições de um africano ou de um aborígene, que é o habitante ali da Austrália, Nova Zelândia, né, negroide. Então, ela tem essa feição diferente dos índios atuais, né, que são da mesma, né, vamos dizer assim, né, do mesmo grupo familiar dos que estavam aqui há 500 anos atrás. Mas para a Luzia, esse fóssil ter pelo menos 11.500 anos, esse fluxo migratório teria que ter ocorrido muito tempo antes, 30 mil anos atrás. Mas os atuais, vamos lá, esses grupos que ainda nós temos de indígenas aqui, vamos usar esse termo, né, de habitantes originários, mas vamos lá, esses índios atuais aqui nas Américas, né, eles são realmente descendentes dessa leva que veio atravessando da Ásia, né, do Estreito de Bering. Então eles se enquadrariam na raça amarela. E temos os negros africanos. Então o Brasil ele teria sido moldado, ele teria sido forjado nessa mistura dessas três etnias, desses três grupos: o português, o indígena e o preto africano. O português, ele era um povo propício a esse tipo de mistura. Porque durante mais de 700 anos a Península Ibérica ela foi dominada pelos mouros, né? Pelos muçulmanos. Então, os reinos católicos só reconquistaram a Península Ibérica em 1492, né? Quando foi derrotado o Califado de Córdoba. Então são 700 anos de troca cultural. Diferentemente do anglo-saxão, e aí entra também a questão da religião, calvinistas não permitiam essa mistura com outros povos. Já o português, ele estava já afeiçoado, ele já estava acostumado a viver nessa mistura, porque a região onde hoje é Portugal, durante muito tempo, foi dominada por um outro povo, de origem árabe, né? Muçulmanos. E o português católico, dentro do catolicismo, também não via essa exigência de não pode misturar e pronto. Então, quando o português chegou aqui no nosso território, foi fácil eles começarem a se misturar com as índias. Depois com as africanas. Aí o português ele vai trazer para cá, vamos falar alguns dos elementos culturais, né, que eles trouxeram para o nosso território. A principal contribuição, a língua portuguesa. É essa que eu estou me comunicando agora. Outra contribuição, o cristianismo católico. Então, esses dois fatores foram extremamente importantes para a manutenção do território brasileiro tão grande como ele é hoje. Mais à frente, né, a questão da monarquia
né, quando o Brasil se torna independente e não vira logo de cara uma república e sim uma monarquia, foi um outro fator de consolidação do nosso território. Mas lá no início, para a gente se manter unidos, foi essa unidade cultural. A língua portuguesa e o cristianismo com base católico-romano. Além disso, trouxeram para cá os portugueses a culinária, a música, festas religiosas, por exemplo, as duas principais, o carnaval e a festa junina, né? Eles já comemoravam o dia de São João, a véspera do São João. Trouxeram para cá o carnaval. Na culinária, o Portugal é conhecido por fazer vários cozidos. E aí esses cozidos, né, que são legumes com carne fresca, foram adaptados aqui no Brasil e surgiu a feijoada, né? Uma das hipóteses do surgimento da feijoada, né? Esse hábito de cozinhar várias carnes. Só que aí o feijão era uma comida mais barata, era dada para os pretos escravos, e aí as carnes menos, os pedaços, né, menos nobres, como a orelha, o rabo, o pé, a garganta do porco, né, eram dados para esses escravos. A suja feijoada, o bacalhau, que era uma comida utilizada pelos, né, um peixe salgado, desidratado, utilizado pelos navegantes. Então hoje faz parte da mesa do brasileiro. Então, essa cultura portuguesa no folclore, né, o lobisomem, isso faz parte, o lobisomem faz parte da cultura portuguesa. E no interior do Brasil as pessoas ainda acreditam nisso. Cultural. Os indígenas, o português falado no Brasil, ele vai ser diferente. Ele é diferente do português falado em Portugal. Porque aqui nós tivemos também a introdução da língua tupi-guarani. E até o século XVIII existiu uma mistura de uma língua que era a mistura de tupi-guarani com português falado, né, pelos paulistas, né, os bandeirantes. Porque quem eram os bandeirantes? Os grandes conquistadores do sertão, os que foram responsáveis por um grande genocídio dos nossos índios e índias, porque eles mataram muitos índios e índias, mas eles foram responsáveis por expandir a fronteira. Lembra lá do Tratado de Tordesilhas? O Brasil seria muito menor se tivesse sido respeitado os limites do tratado. Mas os bandeirantes, eles adentraram nos sertões. E esses bandeirantes, quem eram eles? Eram filhos de portugueses com índias. E aí eles viviam no meio desses dois mundos, porque eles não eram aceitos na tribo, porque eles não eram índios, e eles não eram totalmente aceitos no mundo branco, porque eram vistos como mestiços, bastardo, muitas das vezes bastardo, o português lá casado, e aí ele tinha um envolvimento amoroso com uma índia, e tinha esse fruto, né? Essa mistura. A maioria dos bandeirantes era isso, uma mistura de português com índio. Então conheciam muito a região, as trilhas percorridas pelos seus antepassados, pelos índios, porque as mães não abandonavam seus filhos. E aí eles vão criar uma cultura própria. Muitas palavras, né, indígenas estão presentes no nosso dia. Por exemplo, nós nascemos no município do Rio de Janeiro. Somos cariocas. Né? O Cristo Redentor está na Floresta da Tijuca. Animais como capivara, olha o nome, são nomes indígenas que nós usamos hoje em dia. Culturalmente, as danças, na culinária, por exemplo, o hábito de, né, nós hoje, principalmente muito no Nordeste, né, o consumo aqui no Rio, a gente fala o aipim, né, o famoso aipim de Santa Cruz. Em algum lugar é macaxeira, né,
em algum outro lugar vai ser mandioca, São Paulo é mandioca, no norte, nordeste é macaxeira. Herança da culinária indígena, o pirão, né? Quem gosta de comer um peixe, né? Um peixe cozido, e aí eles fazem aquele pirão, que é um caldo com molho, né? Com aquela água do peixe, do cozimento do peixe, algumas partes dos peixes ainda. Então joga aquela farinha de mandioca, que é uma farinha feita do aipim, aí faz o pirão. Culinária indígena. A garotada hoje no Rio de Janeiro gosta. Vou tomar um açaí. O hábito do consumo do açaí indígena. Vou beber um guaraná, uma fruta do norte da Amazônia, consumida pelos primeiros habitantes. Então, culturalmente, fazem parte da nossa vida. Sem deixar de falar também, né, principalmente dos africanos. Porque os africanos foram introduzidos aqui no Brasil, por quê? Os habitantes originais, os índios, não se deixaram escravizar. Ah, mas o preto africano deixou? Não. A cultura é outra. Por quê? O indígena, ele conhece o território. Ele está dentro do próprio território. Então, ele era capturado, levado para uma fazenda ou um cercamento, um aldeamento, principalmente feito pelos jesuítas. E aí o que acontecia? Eles conheciam o território, eles fugiam. Quem conhecia melhor o território? O português ou o índio? Então o índio, ó, na primeira oportunidade, fugia e ninguém achava mais. Outra questão que não permitiu que eles fossem escravizados em larga escala, apesar de que foram, mas em compensação ao preto africano, numa escala menor. A questão cultural, por quê? O índio, ele está acostumado com o que a floresta dá. Ele não produzia para sobrar, para excedente. Ele ia lá, caçava, trazia caça, repartia com toda a tribo, de maneira comunitária. Ele socializava aquela caça. Não visava lucro nem comércio. Outra, ele ia pescar, ele ia colher frutos. A natureza dava tudo. Ele não precisava ficar horas e horas trabalhando. Na questão das roças, né? Das pequenas plantações, principalmente plantação de mandioca, né? Do aipim. Eram as índias que trabalhavam na agricultura. O índio ia lá, fazia aquele buraco na mata, desmatava o suficiente que não causava dano à floresta, diferente do que acontece hoje em larga escala para plantação de soja e criação de gado, onde eu preciso de um espaço gigantesco de floresta para criar pasto e plantação de soja. Não, o índio não. Ele fazia aquela clareira pequena, plantava a sua roça de mandioca. Em pouco tempo a floresta se recuperava, já abria uma outra clareira. Então o índio derrubava o homem e a mulher que cuidava. Limpava ali o terreno e a mulher que cuidava da roça. E aí quando veio o português para cá, quer pegar o índio homem e botar o cara para trabalhar. Não fazia parte da lógica dele. Não fazia parte. Já o africano, o preto africano, já estava inserido dentro da agricultura em larga escala. Né? É cultural. O africano, ele tem plantações grandes. Lá no continente africano existia a criação de gado, pastores. E era o homem que executa esse trabalho. Então, eu estou pegando o cara, estou prisionando, mas ele vai trabalhar em algo que culturalmente para ele faz sentido. Apesar de ele ser obrigado, mas culturalmente ele aceita. Outra, ele é transportado da sua casa lá do outro lado do Atlântico, no continente africano, e jogado aqui para o Brasil. Então ele faz uma travessia penosa, violenta, dentro de navios negreiros, deitado lado a lado, não conseguiam nem levantar para fazer as suas necessidades mais básicas. Então eles eram submetidos a esse horror dessa travessia do Atlântico. Ele era retirado do seu ambiente natural. Fugir para onde? Aí tá lá, fugiu. E agora? Como que eu retorno para a África? Como que eu retorno para casa? Então,
a mão de obra escrava vindo da África vai se tornar ideal para os portugueses. Porque Portugal já estava cheio de feitorias, lá no continente africano. Então ia ser lucrativo, olha só. Eu vou pegar o escravo aqui, vou vender, vou comprar ele, vou revender lá na América, na colônia. Então é um negócio lucrativo, o escravo africano. Não só para trabalhar aqui, nas plantações primeiro de cana-de-açúcar, mas também pelo negócio em si. A venda e compra de escravos, a produção de navios. Eu vou necessitar de navios para transportar esse pessoal. Então a indústria naval portuguesa se beneficiou da escravidão. Então era todo um ciclo de negócio. E aí eles trouxeram para cá não só dor, mas trouxeram também cultura. Trouxeram também a culinária. Eles trouxeram também a música. Quem nunca aí se reuniu, né? Família, uma roda de samba. Não gosta de ver os desfiles das escolas de samba, uma roda de pagode. Então são ritmos que são oriundos de ritmos africanos. A religiosidade africana. Então nós temos no Brasil duas grandes religiões que não foram criadas lá no continente africano, mas foram criadas aqui com simbologia, com princípios que vieram da África. É o candomblé, a religião dos orixás, e a Umbanda, né? Uma religião criada aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, em 1908, que mescla cultura africana, europeia e indígena. A Umbanda é uma religião que mescla as três culturas. Na arte dos esportes também, artes marciais, foi desenvolvida aqui no Brasil a capoeira, uma espécie de dança com luta, né? Então, esses três elementos vão se fundir e resultar na nossa cultura brasileira, que a partir do século XIX, século XX, foram sofrendo outras influências. No sul, com a presença de alemães, italianos, russos, né? A nossa região sul, né? Ali na região do Paraná e São Paulo, final do século XIX, início do século XX, uma grande imigração de japoneses, a colônia japonesa grande, né? E vários outros. Nós temos hoje no Brasil chineses, bolivianos, pessoas de todo o mundo que formam essa nossa sociedade. Então essa nossa cultura, ela é resultado de um rico processo violento, na grande maioria das vezes, onde nós tivemos três atores principais: o europeu na figura do português, o nativo indígena e o preto africano, que durante 300 anos foi escravizado. E hoje ainda temos uma grande dívida enquanto sociedade para essa parcela da população. O caso do rapaz, recentemente lá no shopping, na Ilha do Governador, onde, por portar um boné, na opinião dos seguranças, um boné com uma inscrição que fazia uma alusão a um grupo criminoso, mas o que fundamentou a suspeita sobre esse rapaz era o fato dele ser preto. Então ele estava indo trocar um presente que ele comprou para o pai, mesmo mostrando a nota fiscal. Estava lá sendo imobilizado com uma gravata. Por sorte filmaram. Qual seria o destino desse rapaz? Então o racismo ainda é muito grande. Nós vemos hoje ainda os povos indígenas sofrerem com a violência dos seus costumes. Eu sou cristão. Mas o que me leva a querer obrigar um outro povo que tem sua cultura milenar a se transformar cristão também? Então hoje, no século XXI, nós vemos ainda missionários adentrando nas aldeias para evangelizar
os indígenas. E aí, quando eu evangelizo, o que eu faço? Eu mato aquela cultura. Porque eu quero sobrepor a minha cultura como uma cultura melhor. Eu pego a floresta, que é a casa deles, e queimo para botar boi, para botar soja, porque é o progresso. E se ele quiser, o índio, vem morar na cidade, se torna brasileiro. E a cultura, e o respeito do outro. Então, assim, é muito importante a gente bater esse papo hoje sobre essa cultura que forjou o Brasil, e isso teve seu início lá no Brasil colônia, com essa mistura, com essa mescla, e o português ele vai ser propício para isso, né? Como eu falei para vocês, eles eram já acostumados com a mistura. Então o português não via esse preconceito de se misturar com o africano, se misturar com a Índia, né? E aí forjou o nosso Brasil e a sua população. No fundo, somos todos iguais. Temos no sangue português correndo aqui. Vou dar meu exemplo. Bisavô português, bisavó índia e bisavó africana. Tudo correndo aqui, ó. Tudo correndo aqui, misturando. Então não tem por que a gente ter preconceito, se achar melhor ou se achar inferior a ninguém. Somos todos brasileiros, somos todos da raça humana. Até lá, gente!